Saiu a notícia de que será lançado aí o Marco Civil do Saneamento Básico e, infelizmente, eu vi conservadores e até libertários comemorando esse desmando socialista, essa demagogia típica da esquerda. Trata-se de um projeto que vem de figuras aí como Tasso Gereissati, tão alardeadas por Alcolumbre, são figuras de esquerda. E, óbvio, é um projeto de esquerda. O Marco Civil do Saneamento Básico consiste num plano, como se fosse os 50 anos em 5 do Juscelino, ou plano quinquenal do Stalin, você chama do que você quiser, que é o plano de universalizar o saneamento básico até 2033. Nenhuma diferença em relação a todos esses devaneios utópicos socialistas. O próprio nome diz, né? Uma utopia, saneamento universal até o ano X ou Y. E tem gente comemorando, tem libertário comemorando, tem o Rafael Lima comemorando. É um absurdo. Eu vou explicar por quê. Esse plano consiste em prever a possibilidade da abertura de licitação para iniciativa privada. Isso fez com que muitos esquerdistas achassem ruim. Muitos sindicalistas estão se mordendo, sim, porque vão perder a mamata dos sindicatos e assim por diante. Bom, mas qual é a diferença entre isso e você comemorar a desestatização das universidades federais substituídas por uma política de voucher? Continua sendo socialismo, concordam? O fato é, licitações, parcerias público-privadas, não tem absolutamente nada a ver com livre mercado. Licitação não é livre mercado. E isso vai causar danos irreparáveis no livre mercado por causa das distorções inerentes a essa política. Para começar, o Marco Civil do Saneamento Básico prevê gastos de, pasmem, 700 bilhões de reais até 2033. Isso dá 53 bilhões ao ano. Ah, Cogos, mas você tem que trazer valor presente, segundo uma taxa de rendimento. Não, porque isso vem de arrecadação governamental que necessariamente destrói a economia e depreda a capacidade de produção da iniciativa privada. Então eu já estou sendo bonzinho de fazer esse cálculo simples. Vai custar mais. 700 bilhões em 13 anos dá 53 bilhões ao ano. Sabe o que é 53 bilhões ao ano? É mais do que o dobro do que o Brasil gasta com defesa nacional. Ou seja, é um dinheiro que seria muito melhor aplicado se ele não fosse arrecadado, no melhor dos mundos. Uma vez arrecadado, deveria ser destruído para gerar deflação e valorizar a poupança da iniciativa privada. Se for gastar em alguma coisa, que seja então com dissuasão nuclear, alguma coisa que melhore a defesa nacional contra os globalistas. Ou pelo menos, sei lá, amortizar os juros da dívida. Não, vão gastar em saneamento básico. Ou seja, o governo vai consumir recursos escassos, porque saneamento básico gasta material, gasta aço, gasta tratores, gasta combustível, gasta mão de obra. Vai consumir recursos escassos, tornando-os mais caros no resto da economia. Ou seja, vai ser um subsídio a certos setores, à custa de setores que, mercadologicamente falando, seriam mais produtivos. Tudo isso privilegiando empresas com conexões políticas, aquelas que vão vencer as licitações. Né? É óbvio que isso vai acontecer. Isso exclui os pequenos competidores do mercado, porque o governo cria uma competição desleal ao privilegiar aquelas empresas que vão sair vencedoras das licitações. Como eu disse, licitação não é um processo de mercado, não é um processo verdadeiramente competitivo, mas é um processo principalmente político. Ainda mais no Brasil, nós sabemos como as coisas funcionam. Além disso, parceria público-privada é o que eu chamo de fascismo. É a aliança do poder estatal com o poder corporativo. É uma forma de privilegiar amigos do governo. Além disso, psicologicamente falando, não se trata de uma verdadeira abertura à iniciativa privada que deveria se dar através de desregulação, através do fim de regulações ambientalistas, por exemplo, de impostos, de entraves ao mercado. Não, ela vai se dar com o governo participando ativamente do processo, como se a liberdade econômica fosse uma política pública. E não é. A liberdade econômica é um direito natural, que não deve depender de canetadas estatais. Isso é muito simples. Agora, o que mais me chocou nisso tudo é o Rafael Lima escrevendo no Twitter dele, hashtag saneamento é básico. Que conversinha de comunista é essa? Bom, saúde também, educação também, segurança também, transporte também. Bom, então vamos estatizar tudo, ou transformar tudo em parceria público-privada. Virou comunista agora, o Rafael Lima? E vocês acham que eu que sou socialista porque eu tô com a camiseta do Bolsonaro numa manifestação contra o STF?
Não é possível. Meu amigo, vamos lembrar do Murray Rothbard, um anarcocapitalista de verdade. Não é Rafaelzinho, não. Ele dizia, saneamento básico, ou qualquer política pública que você imaginar, são bens como outro qualquer. Não existe algo como utilidade pública, dizia Murray Rothbard. Todo bem de mercado é útil ao público. Logo, a ideia de utilidade pública é um eufemismo, é uma guerra terminológica para tentar legitimar a participação do governo em setores que realmente são muito necessários e por isso mesmo deveriam ser privatizados. O fato é que toda vez que o governo gastar recursos com algum bem, por exemplo, o saneamento básico, ele está desviando para as empresas amigas e de outros setores. Agora, no caso do saneamento básico, além de ser algo demagógico, além de carregar toda essa conotação demagógica, daí o saneamento básico, universal, conversa de comunista. Quem disse que o saneamento é básico, para começar? A humanidade passou a maior parte da sua existência sem saneamento básico, sem água encanada, sem esgoto encanado, e sobreviveu e progrediu a ponto de desenvolver essas agradáveis tecnologias que nós temos hoje na área do saneamento básico. Então você poderia dizer que a comida é mais básica ainda. Então vamos fazer parcerias público-privadas na área da comida? Estão vendo o perigo dessa conversa? Saneamento não é básico. Pensa, por exemplo, na economia do Robinson Crusoe, lá com o Índio Sexta-feira. O que eles não tinham lá era saneamento básico. Você sabe o que é básico? Básico é propriedade privada. Isso é básico. Sem propriedade privada, o Robinson Crusoe não faz nada. O Sexta-feira não faz nada. Ninguém faz nada. E qualquer política pública, seja estatizante, no sentido clássico, seja parceria público-privada, ela é violação do que nós temos de mais básico, que é a propriedade privada. Então, não sigam o Rafael Lima com o hashtag saneamento é básico. Mais uma vez, propriedade privada sim é básica. Ai, Cogos, mas e a saúde? E a higiene? Nós estamos numa pandemia. Você esqueceu que você está numa pandemia? Meu amigo, quando nós falamos de saúde e de rigidez, o saneamento está longe de ser o único fator, nem é o fator principal. Nós temos que falar principalmente em alimentação, boa alimentação. Nós temos que falar em vida social e lazer, que complementam esses fatores de saúde e são necessários para o nosso sistema imunológico. Obrigado, Pajé Malquisto. Ele está falando, o Rafael está feliz porque o governo deixou ele imaginar algo que se parece de longe com a iniciativa privada. Pois é. Saúde, alimentação, vida social, as interações humanas, isso é o principal para a imunidade. Você quer falar de higiene? Então vamos falar de bem de consumo, sabonete, artigos dentais, vamos falar de medicamentos, vamos falar de filtros para água potável, que são extremamente importantes. Todos esses recursos, para serem produzidos, usam recursos escassos que necessariamente serão desviados por uma política pública de subsídio ao setor de saneamento que custa 700 bilhões de reais. Dá para entender isso? Cogos, então você é contra universalizar o saneamento? Você quer que os pobres não tenham saneamento? Não foi isso que eu disse. Eu quero muito que os pobres todos do mundo tenham saneamento. Mas não é assim que você vai conseguir. Esse negócio de universalizar o saneamento básico é utópico. Por quê? O que é uma política estatal de saneamento? Significa que o sujeito que mora numa área urbanizada com saneamento será escravizado, será roubado, só isso já elimina aqui, é antiético, né? Para subsidiar o saneamento de um cara que mora longe, numa área sem saneamento, numa área longe do veio civilizacional. Eu quero que a civilização chegue lá. Mas se isso for subsidiado, o que vai acontecer? As pessoas terão incentivos para povoar áreas que não são economicamente viáveis de serem povoadas. Ué, e se eu me mudasse para uma ilha paradisíaca no mar e falasse, eu também sou cidadão, agora o governo que se vire para trazer saneamento até aqui, faça um tubo submarino. Não quer mais nada não, Cogos? Não quer uma Havaiana bem bonita, com aquela... É incrível a lei de Murphy. Toda vez que faço uma live e esqueço de colocar no silence, alguém liga. É impressionante, né? O Kevin Fontolan está perguntando, o vírus real é o medo. Muito bem. Conservadores, é chegada a hora de nos unirmos em torno dos pilares da nossa civilização. Deus, pátria e família. Concordo plenamente. Agora, vamos supor que eu quisesse me mudar para uma ilha deserta, no meio do nada. E aí, eu obrigo a me trazer um encanamento submarino de luxo? Não quer uma Havaiana bonita te abanando também? Querer eu quero, né? Mas é isso, o governo não pode abrir esse precedente de subsidiar saneamento para que as pessoas ocupem áreas que não deveriam ser ocupadas. Ou, se querem ocupar essa área,
paguem por isso, ou alguém faça caridade, ou alguém ache uma oportunidade de lucro. Só não vai roubar o sujeito que está na dele, ali no meio da civilização. Gabriel Pinheiro, o Ron Paul é um verdadeiro libertário ou só mais um Rafael Lima? Ele é bem melhor que o Rafael Lima, mas ele tem vários defeitos. Mas, claro, ele tem contribuições e nós filtramos, coisa que o Libinho não sabe. Tem gente que quer me cancelar porque eu apoiei o Bolsonaro. Idiotas, né? Obrigado, Matheus Moraes. Então, o que vai fazer com que haja uma sustentabilidade econômica do saneamento básico universalizador é quando as pessoas pobres, indigentes, forem inseridas através das interações econômicas na divisão de trabalho, nesse veio produtivo econômico. Algo que não vai acontecer se o governo subsidiar esse distanciamento. O governo, ao subsidiar o saneamento, portanto, está fazendo o contrário. Em algum sentido. Outra coisa, o saneamento universal pelas mãos do governo nunca vai se concretizar. Porque ao subsidiar essa pobreza, esse afastamento do veio de produção econômica, o pobre vai acabar se mudando com esse incentivo cada vez mais para longe, ficando cada vez mais pobre, obrigando o governo a dar mais assistencialismo até empobrecer a sociedade inteira, de forma que nunca vai se chegar ao saneamento universal, que é o que nós, no fundo, desejamos. O Matheus Cifra está nos lembrando aqui, o básico é mais importante é o governo não se meter nisso, exatamente. Então, o saneamento básico deve acontecer com a inclusão das pessoas que hoje estão deles desprovidas na divisão de trabalho. Como se faz isso? Aproximando esse demandante do saneamento básico das empresas privadas que devem ou deveriam fornecer serviço, porque tem que ser privatizado, tem que ser empresa. Obrigado, Eduardo Braudes. Como fazer isso? Como aproximar os dois? Aproximando os dois. Então, primeiro ponto, no lado do ofertante, do supply side, reduzir os seus custos de capital, cortar os seus impostos, acabar com as regulações. Do lado do supply side, ou seja, do pobre que precisa de saneamento, o que precisa ter? A capacidade de demandar, o poder de compra, a lei de Sé, preciso produzir para consumir, ou seja, inseri-lo na divisão de trabalho. Se o governo entra no meio, ele está acabando com o processo competitivo. Ele está criando dependência e comodismo no lado do demandante, a pessoa que precisa do saneamento, e está distorcendo e desincentivando a imaginação empreendedorial do lado do ofertante. Portanto, o governo realmente não deve interferir. O Thomas de Lorenzo, quando ele escreve o artigo dele contra o monopólio natural, ele nos lembra que quando se trata desses tipos de serviço difuso, esgoto, saneamento, coleta de água, os princípios da economia, os princípios da competição de mercado continuam valendo como em qualquer outro bem, como no bem hambúrguer, por exemplo. Então ele cita a competição potencial. Mesmo que numa determinada área haja um único ofertante privado, existe uma competição potencial dada por essa plasticidade, da capacidade de se mudar de área ou de firmar novos contratos, ou mesmo de fazer um sistema de coleta de água redundante. Essa competição potencial é suficiente para caracterizar uma competição de mercado, escreve o de Lorenzo. Isso não existe se o governo entrar. Se o governo for trazer saneamento, ele vai trazer um saneamento monopolístico. É do governo, não é mais de ninguém. E pronto. O governo tem todo o incentivo do mundo para te prestar um serviço de péssima qualidade, e é mesmo, porque a qualidade é tão ruim que a Sabesp joga fluoreto tóxico na tua água. Talvez fosse melhor não ter mesmo esse saneamento. E cobra o preço que eles quiserem, na forma de impostos. Não tem mecanismo de correção de erro, não tem mecanismo de recompensa e punição que existe no mercado. É isso. Agora, eu não estou sonhando quando eu falo em empresas privadas fornecendo esse tipo de bem. No século XIX, isso era praxe. Em Baltimore, existiam várias empresas de esgoto. O Edwin Chadwick, que é um comentarista econômico, obrigado, Vitor Von Silva, um cronista que escreve lá no século XIX. Eu não li o Edwin Chadwick direto, mas eu li citações dele num trabalho do Hank Walter chamado A Privatização dos Bens Aquíferos, né? Água encanada, por exemplo. Obrigado aos doadores aqui, o Matheus Moraes. Então, citando o Edwin Chadwick, ele escreve o seguinte: em Londres, na década de 1830, na década de 1840, existiam vários dutos de água, porque existiam empresas privadas concorrendo para prestar o serviço de saneamento básico. Isso não é redundante? Por que tem 3 sistemas de encanamento quando podia ter um? Porque isso é eficiente do ponto de vista econômico, já que a competição melhora a qualidade do serviço, de forma que a sociedade paga menos por isso do que se fosse
um prestador monopolístico, que é o caso do Estado. Esse é o ponto. Finalmente, nós devemos dizer o seguinte: a parte ética que eu já falei. Não é ético que o governo imponha pela força uma regulação de mercado, nem que ele roube um inocente para financiar suas políticas públicas. Acabou. O pobre não tem saneamento, você tem todo o direito de fazer um empreendimento social e levar o saneamento até ele, ou fazer caridade, ou as comunidades se organizarem para firmar contratos de saneamento que abarquem toda a população, através de taxas voluntariamente acordadas ali. Então, são mecanismos que a sociedade deve encontrar de forma subsidiária, na qual o governo não pode interferir, sob o risco de destruir a subsidiariedade social. O Matheus Silfer, mais uma vez, postou uma frase extremamente pertinente: o governo quer se meter no que é essencial para se fazer essencial. Pois é. O que mais que eu poderia falar aqui? Ah, sim, quando se trata de monopólio natural, você poderia falar, Cogos, mas aí nós corremos um outro risco. A empresa privada poderia fornecer o saneamento, depois vem outra, fornece outro saneamento, e nós vamos ter uma sobreutilização de capital. Essa sobreutilização de capital não acontece no livre mercado, ou acontece de forma negligenciável no livre mercado. Tem um economista chamado Harold Dempsey que escreve: a sobreutilização de capital existe somente quando não há um sistema de preços baseado em propriedade privada. Quando não há um sistema de preços baseado em propriedade privada, acontece exatamente essa sobreutilização do capital. Queima capital para fazer demagogia política. Quando existe um sistema de preços, ou seja, quando existe a possibilidade de compra e venda de recursos escassos, o capital é realocado na sua forma mais eficiente, mais economizadora de recursos. E são esses recursos economizados que vão permitir que a civilização tenha bala na agulha, tenha riqueza, para levar o saneamento ao pobre.